grande. Mas eu gostaria de convidar, não deixe de passar o dia 31 na igreja. Nós temos o hábito de todos os anos, os irmãos também têm o mesmo hábito, amém, não é? A gente passa junto aqui todos os anos, consagrando o nosso ano para o Senhor. Aleluia! Você está com expectativa para o próximo ano? Irmãos, eu gosto sempre de citar uma frase no fim do ano. Sempre gosto de falar isso. Eu falei, é assim, o ano só é novo se novo for o homem. O ano só é novo se novo for o... Você já é novo em Cristo, você crê nisso? Uma nova criatura, aleluia. Então, o ano só muda quando a sua mente muda. A sua forma de pensar muda. Você sabe que durante muito tempo, no modo geral, nós associamos arrependimento à mudança de comportamento. Sim ou não? Nós achávamos que a pessoa se arrepende quando o comportamento dela muda. Está errado isso? Não. Mas não é a primazia, não é o primeiro. Arrependimento vem de uma palavra que significa o quê? Metanoia. O que significa metanoia? Mudança de mentalidade. Então, um comportamento muda quando a sua mente muda. Se a sua mente não mudar, o seu comportamento ele tem prazo de validade. Então, você só muda se a sua mente mudar. Então, o ano só é novo se a nossa mentalidade também mudar. E você crê que você tem a mente de Cristo? Amém. Aleluia! Amém. Os irmãos estão mais tímidos hoje ou não? Aleluia. Então, nós também temos, irmãos, como hábito, agora no culto da virada, todos os anos a gente tem a nossa oferta de primícias. Então, todos os anos, na virada do ano e no mês de janeiro, nós separamos esse mês para ofertar um valor como oferta de primícias. Isso é já hábito nosso, todos os anos nós fazemos isso, como forma de agradecer ao Senhor e também de dar uma primícia do nosso ano. Muito importante, então, você separar um valor, nós fazemos isso, é nosso hábito, como sinal de oferta ao Senhor. Aleluia, então. Já tem uma ceia de Natal preparada hoje à noite na sua casa? Tem ou não, irmãos? Tem. Aleluia. Passar com a sua família, com os irmãos. Hoje eu queria falar de um assunto. Semana passada, eu falei sobre oração e alguém que... Eu não vou te perguntar para não te acusar, mas alguém seguiu o meu conselho de orar pelo menos 30 minutos por dia, todos os dias? Aleluia. Espero que sim. Então eu senti uma vibração dos irmãos. Espero que você separou um tempo para isso. Mas, irmãos, a vida de oração é o que eu falei, é um fluir. E essa vida produz consequências em nós. Em nós. Em nós. E hoje eu queria te dar 3 conselhos para ser feliz. Você quer ser feliz? Então uma coisa que nós temos que entender é a diferença entre posição e condição. Condição depende do estado do momento. Uma posição é um lugar que eu me encontro. Então, você não quer ser feliz, você já é feliz. Amém? Sim, você já é feliz. Por quê? Porque você tem Cristo. E tendo Cristo, você tem o maior tesouro desse universo. Então, você pode estar triste, pode estar alegre num dia, mas felicidade é algo constante. Nós somos felizes. Olha para esse irmão do seu lado, vê se ele tem cara de felicidade. Tem. Olha que irmão feliz. Dá um sorriso. Eu sei que você está com frio, né? Mas dá um sorriso para o seu irmão. Eu sei, irmãos. Olha como que esse irmão está bonito hoje, bem vestido, né? Com look de inverno, né? E tal. O inverno deixa a gente mais elegante. Então, nós somos. Mas eu queria te dar 3 conselhos. Eu estava lendo uma notícia ontem, presta atenção em mim, de uma jovem que se suicidou no Brasil. Eu não sei se todo mundo viu esse caso. Teve uma jovem que ela foi associada a ter um vínculo com... Todo mundo aqui sabe quem que é o Whindersson Nunes? Que é aquele humorista e tal, youtuber, muito famoso. Ele é humorista. Não é?
Você vê como que eu estou seguindo as coisas. Então, uma jovem, há uns dias atrás, ela foi associada a ter um relacionamento com ele. E aí, só que era fake, não houve relacionamento nenhum. Tanto que ela desmentiu e o próprio Whindersson também desmentiu. Mas as páginas do Instagram saíram divulgando essas coisas, colocaram conversas que depois perceberam que eram fakes e tudo mais. Qual foi o resultado? Ela se suicidou ontem de ontem. Ela tirou sua própria vida, 22 anos. E aí, qual foi o motivo? A família dela, a mãe dela, eu acho que deve ser uma das piores dores de um pai enterrar seu próprio filho, sua filha no caso, porque isso fere a ordem natural das coisas, né? Geralmente é os filhos que enterram seus pais, não os pais que enterram seus filhos. Mas, e uma causa que a mãe disse, era que ela já passava por uma depressão, mas ela não conseguiu suportar a quantidade de críticas e discurso de ódio contra ela nas redes sociais, ao ponto dela tirar sua própria vida. 22 anos. 22 anos. E aí a gente percebe que o mundo está muito doente. Sim ou não? O que levam as pessoas a criarem uma retórica sobre um certo assunto, infringir e atingir a intimidade de outros, expor isso ao público, ao ponto de afetar tanto a vida de alguém, que essa pessoa tira a sua própria vida por não suportar uma pressão. Você sabe que as redes sociais, ela tem uma outra conotação, por mais que todo mundo tenha. Uma coisa é nós lidarmos com 2, 3, 4 críticas. Outra coisa é você lidar com milhares de críticas ao seu respeito. Uma coisa é uma pessoa ou outra que fala que sua roupa não é bonita, que seu cabelo não é legal. Outra coisa é quando milhares de pessoas se juntam para fazer tal crítica. Nós, humanos, não estamos prontos para suportar algo assim. Há uma crítica em massa. E o interessante é que quando essas páginas publicaram isso, as pessoas, sem saber da veracidade do assunto ou da história, foram em cima, né, ofenderam aquela jovem, atacaram aquela jovem, com tudo que você imaginar, como interesseira, como aquela coisa toda. E depois descobriu que aquilo era fake, não era um fato. Mas no qual ponto chegou dela tirar sua própria vida? 22 anos. Alguns julgam, né? Ah, meu Deus, a pessoa tirou a sua vida por causa disso. Não, esse não é o caso. A questão é que nós vivemos uma época em que somos influenciados por tudo e por todos. Sim ou não? Então, tem uma série na Netflix, eu esqueci o nome dela, acho que é o Dilema das Redes, não sei. É uma série muito boa, que ela vai falar sobre esse processo, né? Mas ela tem uma situação no final da série, que ela explica uma coisa interessante, assim, tem uma menina que ela posta uma foto, e ela gostou da foto. E aí, quando ela posta a foto, uma pessoa, acho que fala mal da orelha dela na foto. Ela gostou da foto, mas o fato de alguém criticá-la pela orelha, o que ela fez? Ela apaga. Então, isso demonstra que nós realmente, sim, importamos muito com a opinião dos outros. E não sabemos ainda lidar emocionalmente quando aquilo que os outros opinam agride a nossa própria vida. Sexta-feira eu estava aqui ministrando para os jovens. E eu estava pregando sobre identidade, deles saberem que eles são filhos amados, e Deus tem prazer sobre a vida deles. Que Deus os ama de uma forma incondicional, porque sabendo que Deus te ama, você não precisa procurar outros amores lá fora. Outras coisas que tentam arrebatar o seu coração. Sabendo que Deus, você sabe disso, que Deus ama você? Você pode dizer assim, eu sou amado, e Deus tem prazer em minha vida. Diga assim, eu sou filho de Deus. Deus me ama muito. E Ele tem prazer na minha vida. Isso é uma plenitude de felicidade. Saber que Deus me ama. Porque quando eu sei que Deus me ama, eu não dependo de outros amores. Ano passado, o que mais nós jovens aqui cantamos nesse país foi aquela canção, né? Queimou todos os outros amores. Por quê? Nos tornamos responsáveis. Aquela música que a gente canta aqui sempre. Porque a música fala disso.
eu já sou amado. Deixa eu te falar uma coisa, você é amado de Deus. Vou falar de novo, você é amado de Deus. Deus ama você de uma forma incondicional. Deus ama você por quê? Porque você é filho e filha de Deus. Eu não sei como é que foi o histórico da sua família, eu não sei como foi seu pai, eu não sei como foi sua mãe, eu não sei qual que é o contexto da sua casa, mas uma coisa eu sei, Deus ama você e te chama de filho. Não é só filho, filhos amados. E esse amor é prazeroso. Se você se alicerça nisso, acredite no que eu estou dizendo, você descobriu o que é felicidade. Porque o que mais importa é o que Deus diz ao seu respeito. Aleluia. A Eleni está aí comigo, né, Eleni? Glória, glória, glória. É muito importante você saber o que Deus pensa ao seu respeito. Interessante que, eu não vou pregar sobre isso, mas só dando uma introdução. Quando Jesus foi batizado, antes do batismo, antes dos 30 anos, e eu falei isso sexta-feira, pouco se sabe sobre Jesus. Pouco se sabe sobre ele. A Bíblia não diz muitas coisas a respeito de Jesus antes dos 30 anos, alguns episódios. Mas Jesus inicia, de fato, seu ministério aos 30 anos. Antes dele fazer milagres, prodígios, pregar o evangelho, Jesus batizou. E a Bíblia diz que quando Jesus se batiza, 3 coisas acontecem. A Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito desce e Deus fala. Então, quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz, os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu sobre ele e Deus falou. O que Deus falou? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus tinha feito alguma coisa? Jesus já tinha feito a obra? Já tinha começado o seu ministério? Não, por quê? Porque você só consegue viver a vida cristã, de fato, quando você sabe o que Deus diz ao seu respeito. Porque quando você sabe o que Deus diz ao seu respeito, você enfrenta desertos, tentações do diabo, investidas do Satanás, perseguições. Por quê? Porque você não é amado pelo que você faz ou deixou de fazer. Você não é amado pelas suas tarefas diárias. Você não é amado pelas suas execuções. O mundo nos aprova dessa forma. O mundo te aprova segundo a sua ótica, segundo os seus méritos, segundo as suas formações. Mas Deus não nos ama assim. Deus nos ama porque nós somos filhos. E filhos, não só filhos, filhos amados. E nesse amor Deus tem prazer. Eu tenho 2 filhas. A pergunta que eu sempre falo, lindas, isso. Eu te falo, tudo que elas fazem, eu concordo? Não. Eu aprovo tudo que elas fazem? Mas isso muda o fato de eu amá-las. Por que eu as amo de uma forma incondicional? Porque elas são filhas. Eu não quero dizer que Deus aprova tudo que você faz. E o pai corrige o filho que... Mas uma coisa é um fato. Deus não nos ama segundo aquilo que nós produzimos. Graças a Deus. Deus nos ama pelo fato de que você nasceu de novo e se tornou filho dele. Se você entende essa identidade, você vai ser constante o resto da sua vida cristã. Porque o que acontece? Quando Jesus foi batizado, ele ouviu isso, olha, o céu se abriu, o Espírito desceu e Deus disse. Aí Deus disse o seguinte, esse é o meu filho. Eu o amo, eu tenho prazer sobre a vida dele. A Bíblia diz que logo depois, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus agora, levou ele para onde? Para o deserto. Irmãos, esse mundo é um deserto. Esse mundo. Nós estamos à espera da pátria celestial. Aleluia. Você está à espera junto comigo? Nós estamos esperando isso. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entra no deserto, ele entra como? Sabendo do que Deus dizia ao respeito dele. Convicto. Eu sou amado, Deus tem prazer em mim. E Ele me ama, sou filho. Aí quando acontece a primeira tentação, o diabo, Jesus então com fome, fala o que com ele? Se tu és, não foi isso? Filho. Olha que coisa. Se não. Deus falou, se esse é o meu filho? Não. Deus disse o quê? Esse é o meu filho. É uma afirmação. Esse é o meu filho. Aí o diabo veio com uma conversa no deserto, o quê? Se, trazendo possibilidade, dúvida. Se tu és filho,
faça alguma coisa. Espera aí, Jesus não tinha feito nada. E Deus falou que ele era filho amado. O diabo agora vem com uma conversa que ele precisa fazer para provar que ele é filho. Aí o diabo fala assim, transforma essa pedra em pães. Aí o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de... O que Deus tinha falado? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, o que ele está respondendo? Nem só de pão viverá o homem. Não só de funções, de execuções. O diabo está dizendo, faça alguma coisa para provar que você é filho. Mas antes de fazer qualquer coisa, Deus já tinha falado com Jesus que ele era. Aí, Jesus fala assim, mas a vida vem do que Deus diz, Satanás. E o que Deus tinha falado? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Enquanto o diabo gera dúvida, Deus gera convicções. Então, eu fiquei muita compaixão dessa jovem. Porque eu lidero jovens, 22 anos. 22 anos. Poderia ser minha filha. O que eu mais percebo então, é que existe uma crise de identidade. Brutal. No mundo, não sabem o que é. Por isso que você encontra todo tipo de ideologia hoje em dia. As ideologias querem definir identidades. Sabe, eu possivelmente lidero muitos filhos de muitos dos irmãos aqui. Dias para trás eu estava falando com um jovem, falei assim, olha, com um líder de um outro país que estava conversando com ele, falei com ele assim, você já reparou, presta atenção nisso, que o mundo, ele não ataca diretamente sexualidade. Ele ataca identidade. Porque mudando a identidade, você muda o pensamento. Mudando o pensamento, todas as áreas da vida são afetadas. Então, o mundo não vai atacar diretamente a sexualidade. Vai falar assim, você pode ser o que você quiser. Você não é realmente isso que você está vendo. Alterando a identidade, você altera o quê? Comportamento. Logo, as pessoas se comportam segundo a identidade que o mundo define para ela. Então, sabe qual que é o tema da Holy Fest dos jovens desse ano? Identidade. Eu quero falar para os jovens que eles são filhos. Filhos de Deus. E não são só filhos, são amados. E Deus tem prazer sobre a vida deles. Porque agora, afirmando a identidade, eles se comportam segundo a identidade que possuem. Adianta eu atacar a identidade sem mudar? Adianta eu atacar comportamento sem mudar a identidade? Não. Então, enquanto o mundo está tentando alterar a identidade dos jovens e das pessoas, nós também estamos trabalhando, afirmando o que Deus diz sobre cada um. Então, você crê que você é filho de Deus? Mas não só filho, Deus ama você. E não só ama, mas Deus tem prazer em sua vida. Sabendo disso, você consegue trabalhar para o Senhor, viver a sua vida. Porque todas as vezes que o diabo usa alguém para atacar a sua identidade, o que você fala para ela? Eu não sou o que o diabo diz, o que o mundo fala. Eu sou o que Deus diz ao meu respeito. E o que Deus diz ao meu respeito? Eu sou filho amado, e Ele tem prazer na minha vida. Isso aqui, irmãos, é vida para você. Vida. E eu queria te dar 3 conselhos para ser feliz. Por quê? Porque sabendo dessa identidade, e eu termino agora essa questão que eu estava falando dessa jovem, por que a gente fica triste? Porque a gente sabe que a identidade dela foi atacada. Ela não era o que os haters diziam, mas acabou absorvendo aquilo que as pessoas diziam sobre ela. Eu vou te falar uma coisa. Se você absorver o que certas pessoas dizem ao seu respeito, você não vai conseguir viver a plenitude da vida que Deus tem para você. Eu te falo uma coisa, irmãos. Eu amo andar com pessoas gratas. Agradece por tudo. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade para o Senhor conosco. É ou não é bom andar com gente assim? Agora anda com gente que reclama. Tá tudo ruim. Anda. Incrivelmente, o ambiente transforma. Se você andar com gente que reclama, você consegue encontrar defeitos onde você nunca viu. Você convive num lugar há anos, você nunca viu. Aí alguém um dia fala, tá vendo aquilo ali?
Então, essa influência no qual nós estamos, influencia a vida que você vive. É muito bom quando você vai almoçar com alguém, você fica fazendo a briga do cartão. Já viu? Quem é que vai pagar? Você nunca fez isso, não? Então você pode fazer isso hoje com alguém. Essa pessoa que está do seu lado pode ser premiada hoje. Só hoje é o meu cartão que vai pagar a nossa conta. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa muito preciosa para você. Eu sempre brinco com isso. Porque generosidade não tem a ver com o quanto você tem no bolso. Generosidade não tem a ver com quanto você tem no bolso. Generosidade tem a ver com quanto você possui em seu coração. Às vezes você não pode conseguir pagar um almoço, mas pelo menos um café de 70 cêntimos você paga. Ou então a sua simples presença já é generosidade para alguém. Então, nós às vezes achamos que ser generoso é a quantidade que nós temos no bolso. Não, é o valor que você tem no seu coração. Por isso que andar com gente assim é muito boa. Você já andou com gente que agradece por tudo, como que seu dia? A pessoa, você dá uma notícia para ela, ela fala, não, mas Deus está tratando disso aí, vai dar certo, em nome de Jesus. Você acabou de se mandar embora, a pessoa fala assim, não, mas Deus tem um emprego novo para você, em nome de Jesus. Aí o carro estragou, você fala, não, Deus está preparando um carro novo para você, calma. É ou não é bom andar com gente assim? Agora anda com gente ao contrário. Chega na célula, já ora por relógio. Que hora que essa célula vai acabar? Misericórdia. Denunciei alguns irmãos aqui agora, né? Meu Deus do céu. Esse pastor não vai acabar essa introdução nunca. Às vezes você está, meu Deus, o pastor está na introdução, já tem 20 minutos. Então, a expectativa que você gera é a graça que você desfruta. Deixa eu te falar uma coisa. Você não recebe nada daquilo que você não admira. Nada. Se você vai para a sua célula, não admira seu líder, você não recebe nada daquela célula. Se você anda com um discipulador e não admira o seu discipulador, você não recebe nada daquele discipulador. Se você não admira os seus pastores, você não recebe nada dos seus pastores. Por quê? Porque você recebe aquilo que você admira. Mas você vai admirar fruto das pessoas que você anda. Se você anda com irmãos que estão sempre gratos, louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo, você caminha dessa mesma forma. Mas você pode andar com irmãos também que reclamam de tudo. Sim ou não? Quando não tinha ar-condicionado, estava frio demais. Agora que tem, está quente demais. Irmãos, já vivo tanto tempo em igreja. Então abra sua Bíblia agora. Salmo capítulo 1, a partir do versículo 1. A minha versão aqui é NVT, viu, Miguel? NVT. Salmo capítulo 1, versículo 1. Gastei tanto tempo na introdução que agora tem que correr. A Bíblia diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos perversos. Não, NVI. Eu falei NVT? Não, era só para NVI. É porque eu uso tanto NVT que eu já me habituei. Pronto. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Versículo 3. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Feche seus olhos aí, quero orar por você. Pai, obrigado pela tua imensa graça e bondade sobre nós. Pai, derrama graça multiplicada sobre os nossos corações, porque nós queremos conhecer mais Jesus hoje. E conhecendo mais de Jesus, mais a graça é multiplicada, mais favor é abundante sobre nós, e a nossa vida se enriquece com muita unção, muita vida e muita graça de Deus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Então, sabe, irmãos, que Deus tem uma vida feliz para você. Poucos amém. Deus tem uma vida feliz para você. Sabe, quando o Dorival estava lendo aqui a questão de Paulo, dizendo, sabe viver com muito, com pouco? Paulo está dizendo o seguinte, eu vivi todas as circunstâncias da minha vida, mas continuei intacto, feliz o Senhor, sabendo que Ele é bom. Isso é uma identidade definida na sua vida. Você nunca pode deixar que circunstâncias defina o seu destino. O que define o seu destino é a palavra de Deus. E o que Deus diz ao seu respeito.
Então, felicidade não é uma condição, é uma posição. Eu sou feliz porque Deus é bom, Ele me ama, eu sou filho dEle, Ele tem prazer em mim. Mesmo quando a circunstância é contrária, eu continuo dizendo, Deus continua sendo bom, eu sou filho, Ele me ama e Ele tem prazer em mim. Então, importante aqui é que o salmista está dizendo assim, como é feliz. Então ele está dizendo alguns conselhos para que você viva uma vida feliz, em paz. E o interessante, que essa vida feliz que o salmista conta, está conectada a pessoas, gente. Principalmente pessoas que você ouve, imita e se assenta. Aqui o salmista dá 3 palavrinhas de pessoas que você se vincula. Existem pessoas que você o quê? Ouve, existem pessoas que você imita e existem pessoas que você se assenta. Existem 3 tipos de relacionamentos. Então o salmista está dizendo que o segredo da felicidade, nesse caso, está diretamente relacionado às pessoas que você se envolve. Amém? Amém. Diretamente. Pessoas que você está ouvindo, imitando e se assentando. Comunhão, vínculo. Fala, irmãos, se você quer ser próspero, ande com irmãos prósperos. Se você quer andar com irmãos muito felizes, anda com irmão muito feliz. Se você quer ser muito feliz, ande com irmãos assim. Sim ou não? Olha, todos os anos, a gente vai para Goiânia, né, para a conferência. Eu amo ir para Goiânia. Por quê? Além de tudo, né, de estar ali, ouvindo o pastor Aloísio, e a nossa casa, é como se fosse a nossa matriz, eu fico feliz com a conquista da Videira Bueno. Eu olho para aquele prédio, 7.000 lugares. Eu fico pensando, será que nós teremos também um prédio de 7.000 lugares em Lisboa? Aí eu estava na reunião, lá dos representantes dos radicais, com o pastor Ricardo Landim. E aí eu estava falando com os irmãos do trabalho. E aí eu estava falando assim, olha, nós como igreja crescemos e tudo mais. E aí eu falei assim, hoje nós somos 500 irmãos, mais ou menos, em Lisboa. Aí eu comentei assim, lá no meio da comunhão, estava só representantes de alguns países e do Brasil todo. Aí eu falei assim, sabe? Aí eu falei, em Portugal ainda, que eu me saiba, não existe uma igreja de 1.000 membros. Aí um irmão falou assim, ainda, vocês serão os primeiros. Irmãos, esse ambiente é gostoso demais. Aí você fala, aleluia, eu creio. Eu saio de lá pilhado. Eu saio de lá pior do que eu já estava. Querendo avançar mais, crescer muito mais. Por quê? Porque andando num ambiente onde está todo mundo feliz e crendo nas promessas, você também crê nas promessas. Você crê que Deus tem uma promessa para a sua vida? Ande com pessoas assim. Então, por exemplo, ano que vem nós temos o ano das portas abertas. Existem irmãos que ouvem e não creem, mas existem outros que declaram, esse próximo ano, portas serão abertas sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Deus vai fazer alguma coisa. Ande com pessoas assim, que a sua vida vai ser sobrenatural. Agora, ande com pessoas ao contrário. Você vê. Você vai ficar aqui, esse negócio de porta, já basta uma porteira da minha vida, que já abre fazendo barulho. Eu não creio nessas coisas. Quem creu esse ano viu casa cheia. Quem creu esse ano viu casa cheia. A gente estava na reunião de pastores, ouvindo os relatórios. Aí chegou a hora da Vinha São Paulo. Irmãos, a Vinha São Paulo batizou 7.700 pessoas esse ano. Eu falei assim, uau! 7.700 pessoas. Por quê? Porque eles não só receberam, e o pastor Wilson disse isso claro, mas nós cremos na palavra que foi liberada. O alvo para os radicais livres do ano que vem são 100.000 jovens. Aleluia! Eu falei assim, olha, eu estou nesse alvo aí, em nome de Jesus. Por quê? Porque há uma palavra e eu ando com pessoas que creem nessa palavra, que declaram essa palavra. Andam com pessoas que me jogam para cima. Aqui, o salmista está dizendo que o fruto da sua felicidade está conectado a quem você ouve, a quem você imita e a quem você se assenta. Então você precisa ouvir pessoas que ouvem a Deus, imitar pessoas que imitam a Deus e se assentar com pessoas que se assentam com Deus. Interessante que hoje em dia é época da gente ter referências de tudo quanto é lado. Principalmente, muitos irmãos dão mais referência a influências externas. O que é influências externas?
os conselhos dos ímpios, às vezes, valem mais do que os nossos. Deixa eu te explicar uma coisa sobre bons conselhos de ímpios. Por mais que um bom conselho de ímpio, que um conselho de ímpio pode ser bom, o conselho é natural, terreno, apenas, para você viver aqui. Agora, um conselho de um homem, de uma mulher de Deus, é um conselho para a eternidade, porque está baseado na palavra de Deus. Então, entre um conselho de ímpio, eu fico com um conselho de um homem, de uma mulher de Deus. Porque eu não estou preparando minha vida para viver aqui, por mais que eu viva. Então, lá fora tem bons conselhos, mas nada se compara a um conselho que vem da palavra de Deus. De um homem, de uma mulher, cheio do Espírito Santo. Então, a minha felicidade está conectada. Então, às vezes, as pessoas dão mais ênfase a conselhos do fulano de tal. Mas fulano de tal não é crente. Ah, um fulano de tal. Eu não estou desprezando conhecimento. Porque conhecimento, todo mundo consegue adquirir. Mas sabedoria é algo que Deus dá. Deus dá. Eu não estou desprezando conselhos interessantes sobre como fazer isso, como prosperar aquilo, como fazer mercado de ações aqui. Não estou desprezando isso, mas não se esqueça que conselhos de pessoas que não são de Deus são conselhos naturais para viver uma vida aqui. Mas nós não precisamos só de conselhos para viver uma vida aqui, porque nós estamos esperando uma pátria celestial. Nós precisamos de palavras que produzem vida eterna. Um dia Jesus falou isso. Um dia depois de um discurso, os discípulos foram embora. Pedro, então, os discípulos questionando Jesus, essa palavra não é dura? Jesus, pode ir embora. E Pedro, cheio do Espírito, disse o quê? Para onde iremos, se só o Senhor tem? Está todo mundo aconselhando aqui. Tem fariseu falando disso, tem aquele falando daquilo. Mas só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu não posso sair de quem aconselha palavras de vida eterna. Então, primeiro, como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios. Isso é muito sério, irmãos. O salmista está dizendo que a felicidade está com aquilo que você ouve e de quem você ouve. Eu vou dizer de novo. Eu não tenho nada contra conselho de ímpio. Existem bons conselhos de ímpios. Existe ímpio agora até falando da Bíblia. Pegando princípios da Bíblia. Tem ou não tem? Por quê? Descobriram que a raiz de todo conhecimento está na palavra de Deus. Mas isso o mundo já sabe há muito tempo. Mas existe uma diferença muito grande entre o conselho de um ímpio e uma revelação de um homem e de uma mulher de Deus. O que supra a eternidade que Deus colocou aí não é um conselho de um ímpio, mas é uma instrução segundo o Espírito Santo de Deus sendo usado por um homem ou uma mulher de Deus. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo da nossa casa. Aleluia. Você tem lá seu líder de célula. E você às vezes não ouve. Ele te fala uma coisa. E eu acho interessante. Irmão, estou em casa, aleluia. Continue me amando, por favor. Às vezes a gente fala com o irmão. Eles não dão ideia para nós. Aí é só ouvir alguém na internet. Aí eu falei isso com você. Falei, não, pastor, eu ouvi uma coisa de uma pessoa na internet. Eu, aleluia, o que você ouviu? Aí quando ele me fala, eu falo assim, meu Deus, eu estou há 2 anos falando isso com você. Sim ou não? Já aconteceu com você? Como é que você enxerga seu líder de célula? Acredite no que eu estou a dizer. Nós cremos que foi Deus quem colocou essa liderança sobre a sua vida. Quando você chega na célula, creia no que eu estou a dizer. Você não está recebendo conselho de ímpio. Você está recebendo o conselho de um homem ou de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Então, perceba que a felicidade está naquilo que você está ouvindo. A Bíblia está dizendo, então, feliz é aquele que não segue conselhos dos ímpios. Como eu já disse, hoje em dia, o que mais tem é ímpio na internet, falando muita coisa legal. E eu, como eu disse, vou reafirmar, não desprezo. Coachings, não desprezo. Irmãos, os coaches são bênção. Não aqui, falando para a igreja, porque aqui são palavras de vida eterna. Dando palestra, sim. Aqui não. Aqui tem que ser ungido, cheio do Espírito Santo e chamado para isso. É o que eu creio. Existem muitos conselhos bons. Existem pessoas ensinando métodos infalíveis. 7 passos para isso. 8 passos para não sei o quê. Eu não estou desprezando esse tipo de conhecimento, mas eu estou dizendo que a Bíblia diz
que feliz é aquele que não ouve conselho de quem não nasceu de novo. Por quê? O conselho do ímpio é natural, momentâneo, para uma vida aqui. Aí você pode dizer, sim, pastor, eu não tenho que viver uma vida aqui. Sim, você tem que viver uma vida aqui. Mas o seu valor está muito maior em quem te dá conselhos de vida eterna. Nós, como casa, temos uma estrutura. Você tem um líder, uma líder de célula. Você tem um discipulador, uma discipuladora, sim ou não? Você tem uns pastores. E você crê que foi Deus que colocou você nessa casa? Você crê que Deus colocou essa liderança na sua vida? Porque se você não crê que foi Deus que colocou essa liderança, você vai ter muito problema. Porque você não vai receber nada da vida de Deus que essa pessoa possui. E às vezes Deus está usando uma pessoa do seu lado e você despreza o conselho do homem e da mulher de Deus e dá mais ênfase no conselho do ímpio. Isso é um grande erro, meus irmãos. Todas as vezes que alguém cheio do Espírito Santo pegar a palavra de Deus e te dar uma palavra, creia, são conselhos de vida eterna. Então, a sua felicidade está diretamente conectada com aquilo que você ouve. Ouve. Quem é que você ouve? O que você tem ouvido? Eu tenho dado um conselho para os jovens. Toda reunião eu falo, ouçam o pastor Luísio. Toda reunião eu falo isso. Irmãos, ouçam o pastor Luísio. Tem um tanto de voz na internet. Os irmãos são livres para ouvir quem quiser. Mas vocês também precisam ouvir os pastores que Deus colocou para liderar vocês. Amém? Porque se você crê que nessa casa é uma família. Nós temos nossos irmãos mais velhos. E toda reunião fala, irmãos, ouçam o pastor Luísio. Por quê? Porque o pastor Luísio está pregando algo que produz muita vida para o nosso coração. E é o nosso pastor. Estava aqui numa reunião. Estou em casa agora. Aí, eu estava numa reunião, o pastor Luiz ia estar aqui, o pastor Wilson. Você lembra quando o pastor Wilson e o Luiz esteve aqui? Aí alguns irmãos, na minha reunião, falou que não iam conseguir vir. Aí eu, como é que é? Aí eu fiz uma pergunta. Falei assim, ó, se o apóstolo Paulo tivesse vivo, e você descobrisse, pela história dele, que estava visitando a igreja Videira Lisboa, você viria ou não? Sem sombra de dúvidas. Quem ressuscitou Paulo? Vou lá. Então, nos nossos dias, nós consideramos esses homens como tais. Então, quando o pastor Luísio vem, o pastor Wilson, é muita honra para a igreja local. São pastores que plantaram as igrejas no qual nós servimos a Deus e tem muita influência no nosso meio. Falei com os irmãos, não, espero que todos vocês estejam lá. Por quê? Porque é uma forma de honrar aqueles que Deus está usando para orientar a igreja, como o apóstolo Paulo visitava as igrejas também. Então, quando o pastor Luísio vem aqui, o pastor Wilson, é como se Paulo estivesse também visitando as igrejas. Só que nós estamos no século 21. Agora o que mudou foi de Paulo para Luísio. Você crê nisso? Mas isso está conectado ao seu coração, aos conselhos que você quer ouvir. Então, a felicidade é produzida pelos conselhos que você ouve. Você já ouviu um conselho que você não gostou? Seja sincero. Principalmente quando a pessoa usa a Bíblia. Sim ou não? Bíblia não, por favor, agora não. Eu tinha uma conhecida no Brasil que ela brincava muito com isso. Às vezes eu falava alguma coisa e ela, Bíblia agora não. Porque a minha carne está prevalecendo. Você sabe que quem possui essas palavras e esses conselhos deveriam ser as pessoas que você mais dá ouvidos. Você crê nisso? Por quê? Porque feliz é aquele que não segue. Seguir está dizendo caminho, direções. Feliz é aquele que não é direcionado por conselhos dos ímpios, mas é direcionado por palavras de vida eterna, palavras de Deus. A Bíblia está falando que feliz é aquele que segue. Segue tem a ver com caminho, direção. Eu não sou direcionado pelo que os ímpios dizem. Eu não sou direcionado porque uma boa palestra fala. Eu sou direcionado pelo que Deus diz. E o que Deus diz é o que a tua palavra está se manifestando. Você crê nisso? Então, irmãos, feliz é aquele que não é direcionado por conselho dos ímpios, mas é direcionado por homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. E essa pessoa que está do seu lado, você pode falar com ela, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem conselhos de vida eterna para mim. Aleluia! Então, qual que é o próximo? Aí ele continua assim, dizendo o seguinte, não imita a conduta dos pecadores. Então, feliz também é quem não imita a conduta dos pecadores.
Pensei que se eu falo ou não, pera. Fala, né? Eu tenho pastor, viu? Eu tenho pastor, depois eu tenho que passar a linha. Brincadeira. Nós vivemos uma crise da geração TikTok. Que é dançar. A Bíblia diz, então, que o caminho da felicidade é quem não imita conduta. Então, primeiro é ouvir. Agora é imitar. Irmãos, eu te falo uma coisa. Quem são as referências da sua vida? De conduta, procedimento, palavra, instrução. Homens e mulheres de Deus. Hoje em dia, as pessoas são carentes de imitadores. Elas querem reproduzir alguém. O TikTok é cheio disso. Alguém inventa uma dança, todo mundo sai dançando. Sim ou não? Eu desisti de ter um TikTok eu vou voltar só para colocar a palavra de Deus. Mas eu falei assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas uma coisa eu descobri. Que existem grandes referências de conduta no meio da igreja. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Existem. Pastor, não vejo. É porque os seus olhos estão ofuscados. Se você ainda não viu alguém, é porque você ainda não o admira como homem e mulher de Deus. Sabia disso? Olha, Paulo um dia disse assim, não precisa abrir. 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores. Como eu sou? Sabe o que Paulo estava fazendo? Olhem para mim, porque eu sou o imitador de Jesus. Podem me imitar, porque quem me imita, imita o próprio Cristo. Então, acredite no que eu estou dizendo. Dentro da igreja, existem homens e mulheres para serem imitados, como procedimento, como padrão, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas, se você não entender e olhar para isso, você fica buscando todo tipo de imitação. Sim ou não? Irmãos, está vendo que a felicidade é um caminho simples, mas que está conectada a pessoas que a gente se relaciona? Aqui está dizendo então que feliz é aquele que não imita a conduta de pecadores, de homens que não são referência para nós, de mulheres que não são referência para nós, mas de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que são um padrão de santidade, de vida, de unção, de graça. Eu lembro uma vez, estava eu caminhando nas redes, um jovem, muito famoso por aí, publicou um texto sobre a igreja, porque hoje em dia é moda falar de igreja. É moda falar mal de igreja, falar mal de pastor, falar mal de estrutura, é moda falar de tudo. Mas nós não andamos segundo a conduta dos pecadores. Nós andamos segundo a conduta do Espírito. Quando você fala mal de a igreja, você está falando mal da noiva de alguém. Você tem que tomar muito cuidado em falar dos irmãos da igreja. E falar mal da própria igreja, porque a igreja tem noivo. Chama Jesus Cristo. Como você se sentiria? Estou te falando isso em amor, meu irmão. Como é que você se sentiria se você chegasse numa roda de irmãos e você descobrisse que estão falando mal da sua família naquela roda? Você que é homem, chega numa roda, você aceitaria que alguém estivesse falando mal da sua esposa naquela roda? Não. Ela pode estar errada, mas depois em casa nós conversamos, não é assim? Mas nós não aceitamos isso. Quando nós imitamos condutas de pessoas que fazem isso, nós esquecemos que a noiva tem marido e vai se casar. Então, é muito sério. Nós aqui, acredite no que eu estou a dizer, referência mundana só serve para o mundo, não para nós. Eu te digo, nós temos grandes referências na nossa igreja, de homens e mulheres de Deus. Eu posso citar vários para vocês aqui. Irmãos, eu tenho o meu pastor. Eu ando com o pastor Felipe já há uns bons anos. E para mim uma referência em conduta, em pastoreio, em vida de Deus, em casamento, em instrução com os filhos. Ele é a voz que fala comigo e eu vejo Deus falando com ele para mim. E se eu perco essa admiração, eu perco a conduta. Então, se eu não enxergar isso, eu fico procurando outras referências que nós temos em casa. Ah, pastor, você está desprezando as outras? Não, eu estou falando para casa. Nós temos aqui homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que são referências para nós. Mas isso está conectado aos seus olhos e à forma que você enxerga.
Um dia Jesus disse assim: se os seus olhos forem bons, tudo será luz para você. Mas se os seus olhos ruins, quão trevas você está. Tudo está conectado à forma que você enxerga. Sim ou não? Às vezes Deus colocou homens e mulheres cheios do Espírito do seu lado, que têm palavras de vida eterna, mas você os despreza. E aí vai orar e fala assim: Deus, fala comigo. Aí Deus: estou usando o servo. Você não quer ouvi-lo? Você crê nisso? Vai continuar me amando depois aqui? Vai, né? O pastor Felipe está voltando aí. Aleluia. Então, a Bíblia está dizendo que feliz é aquele que não imita conduta, comportamento, procedimento. Sabe, irmãos, existe um padrão de homem e de mulher de Deus. Você crê nisso? E Deus está levantando homens e mulheres com esse padrão. Você é um padrão desse. As pessoas podem olhar para você e falar assim: está aqui um homem ou uma mulher de Deus. Por quê? Ele não se parece com o mundo. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: o mundo vai sempre nos achar careta. Eu não estou muito preocupado com isso. Quando a gente fala de corte aqui, tem o mundo quase que entorta. Ai, meu Deus. Esse negócio de não experimentar antes de casar. É o que o mundo acha. Mas nós criamos uma geração de jovens santos, cheios do Espírito, ungidos, separados para Deus, que amam a Jesus. O mundo fica escandalizado com isso, mas para nós isso é poder de Deus. Então, enquanto o mundo tem uma conduta, nós temos outra, nós andamos na contramão do mundo. Nossos princípios, práticas, valores são totalmente diferentes do que ensina lá fora. Eu falei para os jovens sexta-feira, eu vou falar para você aqui. Você sabe, irmãos, eu não sou um pastor politicamente correto. Eu não estou preocupado em ser, porque politicamente correto é o mundo. Aqui é o que a Bíblia diz, o que a palavra ensina, e o correto para nós é o que a palavra está dizendo. Então, a nossa conduta não é guiada pelos princípios, pela moralidade do mundo, mas pelo que a palavra de Deus diz. Então, feliz é aquele que não está imitando conduta, comportamento do mundo, mas está olhando referências na casa de Deus, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e fala: eu quero imitar aquele homem, aquela mulher, como ele imita Jesus. Se a referência dele é Jesus, é a minha referência também. Qual é o padrão de imitação? Quando a sua referência imita Cristo. Se não imita Cristo, não é padrão. Você crê nisso? Então Paulo diz: me imitem porque eu imito Jesus. Então Paulo diz: se a referência é Jesus, essa pessoa deve ser imitada. Então, qual que é o padrão de imitação para nós? Pessoas que imitam Cristo. São cheias de vida, de unção e de graça de Deus. Aleluia. Aleluia. E aí, a Bíblia diz assim: aleluia. A Bíblia termina falando algo poderoso, que feliz também é quem não se assenta na roda de zombadores. Ah, irmãos, isso é muito sério. A Bíblia diz que agora a felicidade está conectada ao que eu ouço, a que eu imito e com quem eu me assento. Estava ouvindo um irmão, ele me falando, não esquece. É porque, irmãos, às vezes, eu vou te falar isso com todo amor, que eu sou pastor. Notícias correm sem fundamento de verdade. As pessoas inventam coisas. Inventam coisas. E não sei de onde elas tiram. Eu sei, das profundezas do inferno. Porque, vou te falar uma coisa. O trabalho do diabo é transformar a mentira como verdade para você. O trabalho do diabo é pegar uma mentira e convencer que isso é verdade. A Bíblia está dizendo que o caminho da felicidade está também conectado às pessoas que você se assentam. Irmãos, eu não me assento em lugares que falam mal dos meus pastores. Não me assento em lugares que falam mal dos líderes que andam comigo. Não me assento em lugares que falam mal dos irmãos. Não me assento. Por quê? Porque isso é uma roda de zombadores, escarnecedores. E ninguém escarnece da noiva de Jesus. Quando eu estou num ambiente, primeiro que os irmãos já não falam, que já me conhecem, porque eu dou prazo de 1 semana para resolver. Antes era 2, agora é 1 só. Quando alguém me conta alguma situação de algum irmão, eu falo assim: irmão, eu vou te dar 1 semana para resolver isso com o seu irmão. Antes era 2, agora diminuiu o prazo. Por quê?
Porque na noiva, o convívio é pleno e perfeito. Mas se você cria uma roda de zombadores, você tirou a felicidade de todo mundo que está naquela roda. Por que muitos irmãos estão tristes, desanimados, abatidos? Possivelmente também se assentaram em roda de zombadores. Irmãos que criticam os outros, criticam a liderança, criticam os irmãos, criticam a estrutura, criticam o país, criticam tudo. Eu sempre falo, eu vivo nesse país há muitos anos, mas eu sempre digo algo com todo o amor. Tem 2 tipos de pessoas que vêm para cá viver. As que reclamam de tudo desse país e conseguem pessoas que vão reclamar, e as outras pessoas que abençoam esse país e bala. Portugal emana leite e mel, tem vida, tem abundância. Os que entram para a roda de escarnecedores não prosperam nesse país. Por quê? Porque andam num ciclo vicioso de pessoas que fazem a mesma coisa. Às vezes eu estou no trabalho, encontro com algum irmão, alguma pessoa que veio de outro país, a primeira coisa que ela vem e me fala é reclamar alguma coisa. Acredite no quê? Eu deixo ela falando sozinha, eu vou continuar o meu trabalho. Por quê? Porque eu não me assimilo a rodas assim. Pelo contrário, eu gosto de andar com irmãos que falam, Portugal é do Senhor Jesus. Esse Portugal emana leite e mel. Esse país é cheio do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ganhar muita gente para Jesus aqui, porque Deus nos trouxe para cá. E Deus está trazendo gente de todos os povos, tribos, nações e línguas para vir para cá, porque grandes moveres Deus separou para esse país. É diferente. Essa é a roda que eu me assimilo. Essa é a roda que eu me assento. Assentar na roda tem a ver com comunhão. Lugar que você se assenta e tem comunhão. A sua comunhão, o que falam lá? Falam o que lá? Falam de vida, de graça, do que Deus está fazendo, das portas abertas sobre nós? Ou param para falar mal dos irmãos, do pastor, da decisão que o irmão tomou, que o pastor tomou, daquilo que ele deixou de fazer? Ô irmãos, enquanto Jesus não vier, nós estaremos em transformação de glória em glória. Tanto eu quanto você. Tanto eu quanto você. A Bíblia está dizendo, então, que o caminho da felicidade está conectada à reunião que você frequenta. Eu te falo uma coisa, com todo amor, tem irmãos que não dá para escutar. Sim ou não? Porque o irmão reclama de tudo. Tudo está ruim. Só que a Bíblia diz o contrário. Em tudo dai graças. Eu te falo, isso exclui a aprimoração do Espírito na nossa vida? Não. Mas isso nos dá olhos de graça. Eu sempre falo com os irmãos que andam mais perto de mim, a mesma graça que você recebe deveria ser a mesma graça que você aplica. Porque às vezes nós somos assim, graça para mim e lei para você. A mesma graça que você recebe é a mesma graça que a gente aplica. A Bíblia está dizendo então que o caminho da felicidade está conectada à comunhão que você gera. Eu te pergunto, o que é falado na sua comunhão? Eu te falo, se eu chegar numa roda de irmãos e estiverem falando mal da minha esposa, das minhas filhas, os irmãos vão ter muito problema comigo. Por quê? Porque eu não aceito. Não aceito. Não aceito ambientes que falam mal dos meus pastores. E eu te falo isso aqui abertamente. Não falo. Ninguém chega mal para mim para falar mal dos meus pastores. Porque sabe que eu não ouço e eu corrijo. Está com algum problema? Eu vou falar, então vai lá e procura ele e resolva o problema. Porque é assim que nós... Esse foi o conselho de Jesus. Se um irmão pecar contra ti, vai até o irmão e resolva. Eu não aceito lugares que falam mal da minha liderança. Uma vez, uma pessoa ligou para minha esposa e foi falar mal de uma líder que andava com a gente. E veio falando, atrevida a pessoa. Eu não estou aberto à aprimoração, não é isso. Mas a forma que a pessoa fala, ela estava depreciando uma pessoa que andava comigo. Na hora minha esposa falou assim, olha, pode parar por aí. Não é assim. Não aceito que você fale isso dela. Não é assim que a gente resolve as coisas. Se você tem algum problema com ela, vai até ela e resolva. Se quiser, eu até participo da conversa. Mas nós precisamos criar ambientes que geram felicidade, não desânimo nos outros. Se você se assenta com irmãos desanimados, você fica como? Desanimado. Se você anda com irmãos que criticam, o que você começa a fazer? Se você anda com irmãos que reclamam de tudo, o que você faz? Agora, se você se assenta com irmãos o oposto, então vamos avançar, aleluia, vamos para cima, glória a Deus. Aqueles irmãos que aplicam a mesma graça que recebeu, esses irmãos fluem no Espírito Santo de Deus. Fluem no Espírito Santo. Irmãos, isso é muito importante para você.
A Bíblia está dizendo, então, que o caminho da felicidade está com aquilo que eu ouço, que eu imito e com quem eu me assento. Está vendo que está tudo relacionado a pessoas? Está vendo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O ambiente define o termômetro do seu coração. Você sabe que você sempre encontrará um companheiro para reclamar com você de alguma coisa. E você sabe que nesse país ninguém reclama de nada. Mas eu fui para o Brasil e descobri lá que também o pessoal reclama de tudo. O Brasil está ruim. Está tudo ruim. Eu fui para o Brasil. Está gravado, né? Amém, não tem problema. Tem umas pessoas que... Eu estava falando com a minha esposa. Eu fui... Vou pular. Eu cheguei... Eu saí de uma conversa com as pessoas que eu falei assim, meu Deus do céu. A pessoa reclamou de tudo. Eu fiquei até pesado. Eu fui até para um pastor Luiz para ouvir. Meu Deus, deixa eu ouvir a palavra de Deus aqui, porque... Por quê? Porque assentar interfere no percurso do meu coração. Isso é tão sério, que eu falei assim, eu não quero me assentar com esses irmãos de novo. Por quê? Porque eles não querem me ouvir. Se eu falar, eu não sei porque eu vivo fora. Em Portugal também está com a vida melhor que a minha. Sabe o que eu faço? Eu vou voltar lá esse ano agora, eu não assento com eles de novo. No máximo a paz do Senhor. Por quê? Porque se eu me assentar, a roda de zombadores vai influenciar o meu coração. E a Bíblia diz que feliz é aquele que não se assenta em rodas que zombam uns dos outros, da igreja, dos irmãos e da vida. Qual roda você deve se assentar? Irmãos que agradecem e louvam a Deus. Sabe, na roda da comunhão de Jesus, os irmãos corrigem você, sim ou não? Mas você percebe que a correção é para crescimento, não para zombaria, não para ridicularizar. Sabe, irmãos, eu falo disso, meu Deus, eu tenho que correr agora. Eu estava lá eu já falei disso aqui, eu estava lá ano passado na conferência, o pastor Márcio Valadão, da Igreja Lagoinha, subiu no palco, e ele tem 50 anos de Igreja Lagoinha. Você sabe o que é 50 anos da mesma igreja? Você acha que ele já viu problema? Sim ou não? Já viu roda de zombadores? Mas o que faz ele manter o local? Possivelmente, quem ele chamou para a comunhão próxima. Você precisa também definir quem anda próximo de você. Você vai andar com todos os irmãos, mas escolha irmãos que são cheios do Espírito Santo, têm palavras de vida eterna. Eles ouvem a Cristo, imitam a Cristo e se assentam com Jesus. Então, o padrão da felicidade é ter comunhão com pessoas que estão ouvindo Jesus, imitando Jesus e se assentando com Jesus. Sabe qual que é o fruto disso? O fruto é o que o versículo diz. Eu não vou conseguir concluir tudo, mas ele diz assim: esse irmão que está no ambiente de felicidade, ele está ouvindo pessoas que ouvem a Jesus, ele está imitando pessoas que imitam a Jesus, ele está se assentando com pessoas que se assentam com Jesus. Sabe o que acontece com ele? Ele é como planta à beira de águas correntes. Águas correntes nos lembra de João capítulo 7, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então esse irmão, irmãos, é bom demais. Você faz uma comunhão, e lá sentado com o irmão, você sabe que os irmãos se encontram com Jesus? Porque tem irmão que você fala, esse irmão esteve com Jesus hoje, porque, não sei, há um ambiente profético, um ambiente de vida. É tão bom, irmãos, é tão bom sentar numa roda onde todo mundo está partilhando da vida de Jesus. Você sabe que os irmãos que estão na sua roda estão ouvindo Jesus, imitando Jesus, se assentando com Jesus. E o interessante é que essa comunhão produz águas vivas do nosso interior. Flui em vida. Não tem como. Se você andar com o irmão cheio de unção, você recebe a unção dele. Você fica igual. Se você anda com irmãos cheios de palavras, você fica cheio de palavras de vida eterna. É ou não é? E é bom, irmãos. Aí a Bíblia diz assim, olha, que esses irmãos que encontraram o caminho da felicidade, olha que lindo, ele é como árvore plantada à beira das águas correntes. Sabe o mais maravilhoso? Ele dá fruto no tempo certo. Ele está em processo de crescimento. O ambiente no qual você está precisa gerar crescimento espiritual, natural, social. Tudo é influenciado
Quando você está num ambiente onde a vida flui e os rios de águas estão fluindo, toda a sua vida avança junto. Você prospera junto com os irmãos. Você cresce no ministério junto com os irmãos. A vida entra em você. A Bíblia fala assim, ele dá fruto no tempo certo. Por quê? Nesse ambiente de felicidade, está todo mundo sendo processado de glória em glória pelo Espírito Santo. Aí fala assim, e as folhas não murcham. Nesse ambiente não há lugar para desânimo, para folhas murchas, decepcionadas, angustiadas. Porque nesse ambiente ninguém fala mal de ninguém. E se um ambiente ninguém fala mal de ninguém, ninguém fica murcho e desanimado. Pelo contrário, está todo mundo abençoando todo mundo. Todo mundo abençoando todo mundo. Eles abençoam a liderança, abençoam os irmãos, abençoam o país, abençoam tudo e falam aleluia. Porque as folhas não murcham. E ele conclui assim, tudo que ele faz prospera. Acredite no que eu estou dizendo. O ambiente que você se insere vai produzir felicidade. Que tipo de vida que vai produzir? Primeiro, rios vão fluir no seu interior. Fluindo, rios de águas vivas aqui. E aí, acontece algo. Você começa a frutificar. Parou de frutificar? Repare com quem você está andando. Porque às vezes, a pessoa que você está andando não está gerando adubo, está cortando você. Você precisa andar com quem está adubando a sua vida para que você cresça. E aí você vai dando fruto no tempo certo. E nesse ambiente, ninguém está desanimado. Porque quando alguém cai, o outro vem e levanta. Calma, vamos continuar a caminhada. Quando alguém está desanimado, ele vem. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus diz isso, isso e aquilo. Não tem amizade melhor para você andar. Com o irmão se fala assim, diz o Senhor, Deus está te dizendo isso. Vamos para cima, vamos continuar andando. E além das folhas não murcharem, ele prospera em tudo que faz. Está todo mundo prosperando, avançando, feliz. E aí a igreja é uma igreja feliz, cheia do Espírito. Eu amo visitar a célula. Quando eu chego na célula, o que eu mais reparo é o ambiente. E é tão bom quando você vai numa célula. O ambiente é um ambiente cheio do Espírito Santo. Você vê que os irmãos estão fluindo, todo mundo está abençoando, está crescendo. Por quê? Porque tudo que ele faz, prospera. Fique de pé no seu lugar, quero orar por você. Quem é feliz aqui? Diga amém. Diga assim, eu sou feliz. Aleluia. Então, a felicidade. E nós vamos, o pessoal do louvor pode subir, que eu já vou encerrar agora. A felicidade está conectada às pessoas que estão à sua volta. Vou falar de novo. A felicidade está conectada às pessoas que estão à sua volta. Pessoas que ouvem a Cristo, imitam a Cristo e se assentam com Cristo. Diga assim, ouvem a Cristo, imitam a Cristo e se assentam com Cristo. Quem tem esse ambiente? Presta atenção. Rios de vidas fluem. Flui. E interessante que ele dá fruto no tempo certo. As folhas nunca murcham e tudo que ele faz, prospera. Eu vou te dizer uma coisa, uma palavra para você. O próximo ano, um ano de portas abertas. Muitos irmãos, vocês vão frutificar em nome de Jesus. Além de frutificar, vocês não ficarão desanimados. As folhas de vocês não vão murchar, porque existe um rio de Deus correndo na sua vida. E tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que você pôr as mãos vão prosperar. Por quê? Porque o ambiente que você está andando são com irmãos felizes, que ouvem a Jesus, imitam a Jesus e se assentam com Jesus. Feche seus olhos aí. Na verdade, se reúne com o irmão que está ao seu lado. Vamos orar juntos. Hoje você vai abençoar esse irmão. Abençoar esse irmão. Diga uma palavra para esse irmão hoje. Fala assim, irmão, eu sou feliz de andar com você. Sim, você é uma bênção na minha vida. Fala assim, você é um homem ou uma mulher de Deus na minha vida. Fala com ele, andando com você, eu frutifico. Eu não estou desanimado e nem ando desanimado. Pelo contrário, você me anima. Você é cheio do Espírito Santo. E eu vou te falar uma coisa, irmão. O próximo ano, o ano de portas abertas, vai ser o ano que nós vamos mais prosperar nessa terra. Por quê? Porque você faz parte dessa vida. Começa a dizer, começa a orar com esse irmão aí que está ao seu lado agora. Começa a orar com ele. Começa a declarar vida, vida, vida em abundância. Vida em abundância. Ore com ele, declare palavras de vida, vida eterna.
Declare vida, unção, graça, favor. Declare vida, 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 vida de Deus. Vida de Deus. Comece a abençoar a vida do seu irmão. Comece a dizer que ele é cheio do Espírito Santo, cheio de vida, cheio de graça, cheio de favor. Que ele é um homem e uma mulher segundo a tua palavra. Que ele ouve a Jesus, que ele imita Jesus, que ele se assenta com Jesus. Mais de Deus. Ministra sobre o seu irmão, ministra sobre ele. Mais de Deus. Declare vida, unção. Diga que ele vai prosperar, que ele vai frutificar, que ele não está desanimado, que ele está recebendo vida de Deus agora. Vida de Deus, flua no Espírito Santo. Flua no Espírito Santo de Deus.